Ei pessoal, tudo bem? Eu sou Anneli Soares e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre o romance Febre Tropical, de Juliana Delgado Lopera, que foi publicado no Brasil pela editora Instante. Então, bora comigo para a resenha de hoje. Bem pessoal, então vamos lá falar sobre este romance aqui que foi publicado pela editora Instante em 2021, com a tradução de Natália Borges Polesso, uma escritora brasileira, que inclusive já falei sobre o livro Amora dela aqui no canal, dê uma conferida depois, lá na resenha, que é um livro de contos muito bacana. Então, este romance aqui, Febre Tropical, é um olhar muito rico, interessante, curioso sobre a complexidade de ser latino-americano, de ser um hispanohablante vivendo em Miami, nos Estados Unidos. Aqui a gente acompanha a história da Francisca e sua família, né, que é a mãe dela, a Miriam, a avó, Latata, e também a sua irmã, que se mudaram recentemente para Miami, né, então deixaram o seu país, a Colômbia, para viver neste paraíso, neste lugar de um futuro brilhante prometido, né, este lugar que promete a American Way of Life. Porém, ela vai encontrar aqui então o que é ser essa pessoa neste lugar diferente, com uma cultura diferente, com uma língua diferente, né? Então, aqui a Juliana trabalha muito bem as complexidades e ela quebra o estereótipo desta comunidade latina nos Estados Unidos, né? Primeiro porque temos uma comunidade formada por colombianos, porto-riquenhos, cubanos, venezuelanos, equatorianos e assim por diante, que claro, né, gente, são completamente diversos, né, e as pessoas também são diferentes, enfim, cada um com a sua identidade, porém com essas culturas todas, né, misturadas e rotuladas, né, e encaixotadas, né, e enlatadas como única coisa, né, sob o olhar estadunidense, que nós temos esse contato, né, por filmes, por séries, né, de como que os latinos, né, vivendo, seja em Miami ou Nova York, em qualquer lugar a gente vê uma única face, né, uma única faceta, ou a gente vê alguns estereótipos sendo construídos que são muito bem construídos ou destruídos aqui neste romance. Bom, então a gente acompanha a Francisca, que é uma jovem que, bom, gente, ela tá acabando de chegar nesse lugar tão diferente, né? Primeiro teve esse deslocamento, né, de um lugar em que ela se sentia mais confortável, porque ela já tinha seus amigos, ela falava sua língua, né, viveu, cresceu ali naquele lugar, e aí tem essa separação, então tem aquela perda ou aquela confusão, né, da identidade dela neste novo lugar e nessa fase da vida em que nós, né, naturalmente todos nós temos, né, um pouco de crise para desconstrução de algumas coisas, né, em que nós nos desvinculamos de algumas ideias familiares, ou enfim, a gente quer se entender melhor, né, como pessoa, como adulto, ou como um ser em construção. Então ela já tem esse choque, né, muito grande, numa fase muito difícil, e não é aquilo que é prometido, né? Miami não é aquela mil maravilhas, né, aquela coisa da propaganda, da publicidade. Inclusive aqui na capa a gente pode ver assim que olhando assim de longe parece algo muito legal, né, uma piscina e não sei o que lá, porém quando a gente olha mais perto, a gente vê, né, algumas coisas acontecendo, né, lixo e tal, e outras coisas mais que ela coloca aqui, né, que são invisíveis. Por exemplo, como é difícil, né, você se estabelecer num lugar, ou como é difícil você encontrar sua turma, né, ali naquele lugar, principalmente porque aí é o trabalho bonito que é feito aqui no romance, de saber se, né, alguém que Juliana que a Francisca
uma adolescente que ela gosta de delineador, roupa preta, gosta de ouvir, né, rock, e a sua família ela já é um tanto quanto, né, deslocada ali da sua família, porque a mãe dela é muito religiosa, a mãe dela há algum tempo ali está envolvida numa igreja neopentecostal, né, evangélica, que é a Igreja Cristiana Jesus Cristo Redentor, e a avó dela também tem essa ligação, né, com o cristianismo, que é algo muito forte na Colômbia e na comunidade colombiana ali em Miami. Então, a Francisca, em algum momento se vê obrigada a se envolver com essa comunidade da igreja, né, para que ela se envolva com alguém. A avó dela tem um problema com o alcoolismo, algo que elas, principalmente, né, a Miriam, que é a mãe dela, tenta disfarçar, né, na comunidade ali da igreja. Elas, então, portanto, vão colocar o rum, né, da latata em latinhas de Sprite, né, de refrigerante, por isso também a referência aqui na capa, né, tem toda assim, né, uma referência colorida, pop, uma coisa do tropical mesmo, da febre tropical, que aqui só um parênteses, né, febre tropical é pelo clima em Miami, pelo calor, e este calor aqui atravessa, né, todo o romance. A Francisca conta muito sobre o incômodo dela em relação ao calor que faz em Miami, né, as diferenças, né, do calor em Miami, do calor lá na Colômbia, da cidade dela, do tempo que não muda, que não existe, enfim, essa febre tropical, né, este calor, essa umidade, ou sei lá, tudo vai passando por todo o romance, também marcando, né, os acontecimentos, né, na vida da Francisca, né, que tem a ver com as sensações, né, físicas e psicológicas, né, da nossa protagonista. Então, mas voltando, né, então essa avó tem problema com álcool, a mãe dela disfarça, a Francisca vai acompanhando o quanto, né, de rum a avó, ao longo do tempo, começa a colocar mais, a avó se envolve com um cubano vizinho ali da casa delas, tá ali já em Miami há mais tempo, mas que é um vagabundo, nas palavras da Miriam, né, da mãe dela, que não gosta muito daquele relacionamento, porque o cara é de fora da igreja, claro, e a irmã dela, que assim, é mais certinha, né, a filhinha e tal, que obedece e tal, e é super envolvida com a igreja a princípio. Então, ela demonstra dentro dessa comunidade da igreja a complexidade das pessoas, fora deste estereótipo que é colocado do latino, do estereótipo do latino coitado, do latino burro, né? Então existem ali as personagens secundárias que vão aparecendo, que vão criando, né, um pouco desse aspecto da maldade, entre aspas, ou dos preconceitos. E aí entra também a questão da sexualidade da Francisca, né? Que, assim, gente, não é exatamente colocado, ela não se rotula, mas ela se envolve com meninos ali durante esse período todo, antes na Colômbia e tal, e até ali, né, em Miami, mas ela se apaixona, né, ela tem um envolvimento com outra personagem aqui, que é a Carmen, que é a filha dos pastores da igreja. Então a Carmen é assim, ela é alguém muito querido, muito quisto nessa comunidade, né, do pessoal da igreja, e ela é super 100% envolvida, super crente mesmo. E a Francisca, né, eu acho que nessa busca de identidade, porque ao longo do tempo em que ela está em Miami, ela vai percebendo que os amigos dela da Colômbia estão se afastando, que aquela realidade que estão vivendo lá não faz mais parte dela, não faz mais sentido para ela nem entende direito, porque primeiro ela não fica sabendo das fofocas, ela fica sabendo super depois. Aí depois eles vão falando as coisas, para ela não tem muita graça, e aí começam a aparecer outras pessoas que ela nunca viu, não conhece, e ela não vai entender até o momento que ela não vê mais sentido de se ligar aquele círculo de amizade delas lá da Colômbia. Então ela precisa realmente entender que ela realmente está em Miami e ela vai ficar ali. Ela se envolve com a Carmen, eu acho que a princípio por causa disso, primeiro pela obrigação, porque a mãe dela, né, faz com que ela participe ali do grupo de jovens da igreja, no qual a Carmen participa e é uma das grandes, né, líderes. Então ela primeiro se envolve por isso, depois ela vai
finalmente tendo um olhar diferente para Carmen, e aí sexualmente falando ela se aproxima muito da Carmen, ela se apaixona pela Carmen. E para fugir um pouco desse medo, dessa dúvida, dessa vergonha, né, em torno da sexualidade dela, que certamente não é algo aceito, talvez, né, dentro da comunidade ali da igreja, ou seja, da mãe dela também e da avó, ela até cria amizade com um garoto argentino que vive ali também naquela comunidade, né, no condomínio ali que ela vive, fica jogando videogame e gosta também de rock e tal como ela, né, algumas bandas assim mais underground. E só que ela não tem interesse nenhum nele, mas ela meio que tipo, eu preciso conversar com esse cara porque senão não vou ter ninguém também, sabe? Então ela vai percorrendo um ambiente e outro. Aí chega um momento que ela fica 100% envolvida ali na igreja, e aí ela até começa a não vestir preto, deixa de passar o seu delineador, fica muito realmente envolvida com a Carmen, até que existe ali uma quebra em algum momento, aí ela volta pro argentino, fica lá. Então, eu acho que é um trabalho interessante que foi feito no romance pela autora, de descrever as possibilidades inúmeras que, né, tipo, claro que aí é só falando de uma personagem, mas também existem aqui capítulos que a gente vai ver um pouco da trajetória da mãe e da avó em outro momento, quando elas tinham mais ou menos a idade, né, da Francisca. Então a gente vê essa complexidade do ser latino, do ser mulher, né, do ser lésbico, bissexual dentro dessa comunidade, também da descoberta de ser, né, alguém, do que a gente acredita, do que a gente não acredita, do que a gente quer ou não quer para nossa vida, do que a gente, enfim, de quem a gente gosta, né, ou não. Então todas essas complexidades humanas, né, que são colocadas aqui pela Francisca, nossa protagonista, de alguém que está tentando realmente ter uma identidade, enfim, se construir, né, dentro de, assim, pisando em um solo muito arenoso, um solo não muito firme, né? Então ela é muito curioso, assim, como a gente vê a trajetória dela de construção de uma identidade dentro dessa comunidade lá. Bom, dito isso, que é mais ou menos uma pincelada em torno do enredo da história, né? Alguns detalhes que eu acho muito interessantes de destacar neste romance. Primeiro, o trabalho da autora, e aí um destaque enorme para a tradução maravilhosa desse livro, que é o destaque ao Spanglish, que basicamente, né, gente, é um braço, né, das línguas, falado que eu vi esses dias por mais de 40 milhões de pessoas só lá nos Estados Unidos, de pessoas que falam espanhol dentro de casa e que falam inglês e que misturam, então, portanto, né, as duas línguas, né, um vocabulário muito típico desses moradores aí dos Estados Unidos, de diversas regiões, né, dos Estados Unidos. E não é algo que é assim, né, tipo, fácil, existe realmente, assim, uma fluência, né, do Spanglish dessas pessoas, e aqui é trabalhado, e pela tradução a gente acompanha o espanhol e o português, né. Este livro foi escrito originalmente em inglês, então inglês e espanhol, e aí a gente acompanha no português e no espanhol frases inteiras, ou às vezes só uma palavra, expressão, para dar o ritmo, e isso é muito importante porque dá o ritmo, você vai sentindo o ritmo da leitura, que é uma leitura muito fluida, muito gostosa, muito dinâmica, assim, e muito rápida, e apimentada também, eu acho, assim, muito, muito forte, e é interessantíssimo, gente, isso é realmente um ritmo muito diferente e muito gostoso de acompanhar aqui, né, nesse livro. Também pelas questões culturais colombianas que eu tinha citado, assim, en passant, né, anteriormente, da culinária, mas também dessa cultura religiosa, né, que é muito importante na Colômbia, e também, né, aí já diferenciando essas igrejas evangélicas que existem lá em Miami, é interessante porque ela coloca as picuinhas, sabe, que existem, né, entre as igrejas. Então, uma igreja acha que é melhor que a outra, porque a outra tem um ritual X, Y, Z, e essa tem um ritual Y, sabe, W. Essas pequenas diferenças, para quem vê de fora, que às vezes não faz sentido, ou que acha que é pequeno, mas que para uma comunidade que vive aquela religião,
né, tipo, é o que separa uma igreja da outra. Então, os rituais, né, que ela vai colocando aqui de tirar, né, o demônio do corpo em rituais lá da igreja, da mãe dela, que ela também frequenta. Também essas panfletagens que existem, das celebrações que são feitas, as roupas que elas usam. Então, é muito rico de detalhes, assim, sabe? Tipo, ela mostra muito assim, de maneira muito natural, mas essas pequenezas que fazem né, aquelas pessoas serem quem são, ou aquela igreja ser o que é, né, e aquela comunidade, enfim, ser o que é, né, cheio de tons, né, que não é nada preto e branco. E tem até um momento aqui sobre essa questão da religião, só para finalizar, que ela comenta assim, nossa, que eles cantam, né, eles dançam e tem todo, né, um movimento mais assim enfático, né, da vivência, né, da religião ou daquela celebração, e ela fala assim, e ela vê, né, tipo, pessoas passando do lado de fora e observando, e ela fala, ai, sabe, tipo, lá vai eles achar que isso aqui é ser, sei lá, latina, eu não sei como que ela escreveu, mas é tipo assim, também um olhar dela de dentro, olhando pro olhar de fora e sabendo o que aquele olhar vai achar daquilo, porque é o estereótipo que é traçado pelo branco estadunidense em torno dessa comunidade, né? Interessante demais. E bom, gente, não tenho assim, eu não quero entrar muito mais para não tirar o gostinho para vocês, mas é um livro muito rico de verdade, é uma escrita muito deliciosa, é uma experiência de leitura, sabe, interessante demais. Eu destaco também a questão, esse é o primeiro, né, romance publicado de Juliana aqui no Brasil, um artista que a gente deve ficar de olho. Juliana é uma pessoa trans, não binária, e ela deu uma entrevista muito interessante para a Estante, então confiram lá no Instagram da Estante também, é super rapidinho, né, são alguns destaques que eles colocaram dessa entrevista, mas que é interessante a gente conhecer, né, desse olhar da comunidade LGBTQI+, né, dentro da comunidade latina, das religiões e de todas as diferenças, porque a Francisca que conhece pessoas, né, tipo jovens, eu falei do argentino, também tem a Carmen, que é colombiana, de outro lugar da Colômbia, então, portanto, ela até fala do sotaque, né, da Carmen, que é de uma região mais costeira, sei lá, e também de outros, né, tem venezuelanos que aparecem aqui muito rapidamente, tem um cubano lá, amigo dela, então é um retrato, assim, né, que ela faz de todas essas histórias, né, que são muitas vezes rotuladas, apagadas, invisibilizadas, né, por uma cultura de massa, assim, mais rotulante, né, em torno de uma riqueza tão grande que é uma comunidade de latino-americanos nos Estados Unidos. Bom, gente, então é isso a minha resenha, espero que vocês tenham gostado, e eu peço muito, se você gostou, para você deixar o seu joinha e quem sabe compartilhar esse vídeo com essa dica maravilhosa de leitura para pessoas que você acha que irão gostar deste conteúdo. Vejo vocês no próximo vídeo, um beijo enorme e até!